Boa tarde, meus amores. Eu hoje resolvi editar esta videoaula sobre pensamentos, emoções e sentimentos para ajudar a quem precisar de trabalhar as suas emoções, principalmente nesta fase que estamos todos a atravessar, que é uma fase em que nós temos que lutar e ter muito discernimento para conseguirmos ultrapassar todos os obstáculos que neste momento se opõem na nossa vida. Eu espero que com esta aula vocês possam elevar a vossa inteligência emocional, trabalhar um pouco mais as vossas emoções e saber levar isto com fé, com força e com foco para a frente. O meu nome é Ana Fernandes, eu sou gestora, formadora e terapeuta holística. Espero que gostem desta aula. Então, o que é que nós vamos falar nesta videoaula? Nós vamos falar sobre os pensamentos, sobre os diferentes tipos de consciência, sobre as emoções, sobre os padrões, os grupos de padrões e os tipos de padrões de sofrimento emocional, sobre a lei da evolução, o ciclo do medo, sintonização ou vibração, como mudar os padrões de sofrimento emocional, a nossa mente e o nosso mindset. E no final nós vamos ter uma prática de renovação energética, ou seja, uma meditação para vos ajudar a elevar a vossa energia. Espero que gostem. Vamos então começar a nossa aula. E este primeiro slide tem a ver com uma frase muito importante, que diz: quando você dá o seu melhor para a vida dá o melhor dela para você. Esta frase que quer dizer que todos nós temos que dar o nosso melhor, aquilo que nós temos de melhor em nós. Reconhecer aquilo que nós temos de melhor em nós, para que a vida dê o melhor dela. Porque eu dou, e se eu dou eu recebo em troca. E então, vamos começar pelos pensamentos. O que são os pensamentos? O pensamento é uma capacidade que nós temos de formar ideias e de representações da realidade na nossa mente. Nós temos 60.000 pensamentos por dia, é muito. Esses pensamentos muitas vezes são iguais, são repetidos. Porque nós somos seres racionais e por isso as nossas emoções e os nossos sentimentos são alheios aos nossos pensamentos. Eles influenciam a nossa personalidade, quer nós queiramos, quer não. A nossa maneira de interpretar o mundo, a nossa tomada de decisões e a forma como fixamos as nossas ideias. São os nossos pensamentos que determinam os nossos sentimentos e as nossas emoções. E o que é que vem primeiro? Será o pensamento ou será a emoção? É claro que primeiro vem o pensamento e depois vem a emoção. A emoção depende do nosso pensamento. Por exemplo, eu quero aprender a tocar piano, mas logo o meu pensamento é que não vou ser capaz, porque nós temos tendência a pôr-nos sempre para baixo. Então aqui eu desencadeio uma emoção, que é a emoção do medo. E essa emoção do medo vai gerar um sentimento de incapacidade em mim, que é o medo de eu não conseguir aprender a tocar piano. E é isso que eu trago depois em mim. É isso que eu depois trago para mim. Por isso é muito importante o significado que eu dou às minhas emoções. Porque muitas das vezes somos nós que nos bloqueamos, inconscientemente. Então, como é que eu mudo a realidade dos meus pensamentos? Eu mudo a realidade dos meus pensamentos quando eu começar a ter
para depois fazer, para depois ser. Será? Não. Eu primeiro tenho de ser, que é a setazinha que está a vermelho. Depois de eu ser o verdadeiro eu começo a fazer. E só depois de eu fazer é que eu começo a ter os resultados. Então eu primeiro sou e depois eu obtenho os resultados. Porque são os meus pensamentos que resultam nos meus resultados. São os meus pensamentos, a maneira como eu penso, a maneira como eu ajo, a maneira como eu sou, que vai determinar os meus resultados. Se eu penso de uma maneira ou penso de outra, eu posso obter o resultado de uma maneira diferente da outra. Então, primeiro sou, depois eu faço e depois eu tenho. E o que é que eu quero ser? Todos nós sabemos o que queremos. Às vezes não, mas normalmente nós sabemos o que queremos. Eu quero isto para a minha vida. Mas é preciso reciclar o lixo tóxico da memória para podermos avançar. São as nossas emoções e os nossos pensamentos que nos travam e que impedem de seguirmos em frente para atingirmos o que queremos ser. É preciso criar a consciência que temos de limpar esse lixo tóxico. O ódio, o medo, a inveja, a mágoa, a insegurança, o falar mal do outro, o culpar o outro, são tudo pensamentos negativos. Então nós temos que pensar primeiro em limpar esse lixo, em não julgar o outro, porque a culpa está em nós. Sou eu que me travo, não é o outro. Então, e o que são as emoções? As emoções são reações químicas do nosso corpo. Não estão no nosso controle, elas estão no nosso inconsciente. São do nosso inconsciente, mas estão na nossa mente e todos os dias nós sentimos emoções. Então, e o que são os sentimentos? O sentimento é a racionalização, é a tomada de decisão, de consciência. É o nome que nós damos para a emoção que estamos a sentir naquele determinado momento. Então, os padrões de sofrimento emocional, o que são? Padrões de sofrimento emocional são as memórias de dor que ficaram registadas no nosso inconsciente, bloqueando o nosso fluxo de energia. E existem 4 grupos de sofrimento emocional. O grupo do elemento terra, o grupo do elemento água, o grupo do elemento fogo e o grupo do elemento ar. Então, quando nós estamos com os 4 grupos alinhados, nós manifestamos saúde, alegria, as coisas dão certo para nós. É como se tivéssemos magnetismo, nós atraímos prosperidade, nós atraímos alegria, nós atraímos as coisas boas, puxamos tudo o que é bom para nós. Quando um dos 4 elementos do grupo não estão alinhados, ou no nosso organismo, ou na nossa mente, começamos a apresentar, por exemplo, problemas de saúde, carência financeira e outros problemas na nossa vida, que todos já devem ter passado por obstáculos, como devem calcular. E se passaram por esses obstáculos, é porque não estavam alinhados. Então, o grupo do padrão de sofrimento emocional mais grave é o grupo da Terra, porque é este o responsável pela nossa estabilidade, pelo nosso equilíbrio. Quando existe um destes elementos em desequilíbrio, é muito difícil termos prosperidade. Quando existem os bloqueios deste grupo,
as pessoas não conseguem evoluir, é preciso desativar esses padrões de sofrimento emocional. Só que não é fácil, não é verdade? Porque foi a nossa mente inconsciente que criou esses padrões para nos proteger. Então eles funcionam como uma armadura, mas acabam por nos afastar do nosso eu, criando lacunas na nossa vida. Nós só vamos conseguir aceder ao nosso estado de inconsciente quando conseguirmos pensar com o coração, com o nosso verdadeiro eu. Quando seguimos o nosso coração, alterando esses padrões negativos e mudando o nosso comportamento, a nossa vibração, então tudo vai mudar na nossa vida. Então, os tipos de padrão de sofrimento emocional. Então, os padrões do fogo, do elemento fogo, são a crítica, a reclamação, a raiva, o não merecimento, a vitimização e a pressa. Todos nós sentimos estes padrões. Os do ar são a dúvida, a cobrança, a culpa, a racionalização, o controle e o julgamento. Depois temos os da água, que são os ciúmes, a rejeição, a mágoa, a hipersensibilidade, a carência e a baixa autoestima. Depois temos os da terra, o medo, a escassez, o orgulho, a procrastinação, a vergonha e o apego. Agora vamos falar sobre a lei da evolução. A lei da evolução funciona em forma de espiral. Tudo no universo, quando cresce, cresce em forma de espiral. Então, quando nós estamos alinhados com essa lei da evolução, nós estamos conectados ao nosso verdadeiro eu, à conexão com o fluxo do universo. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos esta espiral, certo? E esta linha vermelha é o nosso alinhamento, é o nosso eu de verdade, é a conexão com o fluxo do universo. Neste estado, nós temos consciência das nossas emoções e sabemos geri-las. E o que acontece quando me afasto dessa espiral? Então, quando eu me afasto dessa espiral, que roda em sentido horário, eu afasto-me do meu eu de verdade. Então, isto é a espiral e eu chego aqui a um determinado momento, por exemplo, aqui, e eu saio desse eixo, ok? E porquê? Porque cada um de nós tem um nível de consciência diferente. Cada um de nós está num diferente nível de consciência. E quanto maior for o nível de consciência, menor é a oscilação. Isto é, quando nós estamos no nível baixo de consciência, nós nos afastamos mais do nosso eu, o que torna a volta mais difícil. Agora, à medida que vamos crescendo e subindo o nível de consciência, nos aproximamos mais do nosso eu de verdade, afastamos-nos um pouco, mas regressamos mais rapidamente. Vou-vos mostrar, vou voltar ao slide atrás. Então aqui, eu iniciei aqui, nasci, faz de contas que nasci aqui, iniciei, e aqui a uma determinada altura, uma certa idade, sei lá, por exemplo, aos 20 anos, acontece-me aqui um obstáculo qualquer. Então eu saio do fluxo e levo mais tempo a voltar do que se eu, por exemplo, sair aqui aos 30. Este pontinho faz contas que aos 30 anos. Se eu sair aqui, eu quando volto mais rápido, porquê? Vocês repararem, a espiral aqui é mais larga que em cima. Então eu aqui saí neste ponto. Eu aqui saí neste ponto. Aos 30 anos, como veem, eu já saí aqui.
Quando volto, eu volto mais perto do eixo. Eu aqui estou mais afastada do eixo. Aqui estou mais perto. Aqui estou mais perto. Percebem? Então, quanto mais consciência eu tomo, quanto mais eu vou criando obstáculos na minha... Aliás, quanto mais obstáculos me aparecem na minha vida, mais eu aprendo. Então, eu aprendo com os erros. Eu aprendo com os obstáculos da vida. Então, a minha consciência é outra. Então, conforme vai subindo a espiral, mais depressa eu volto a ela, mais depressa eu me alinho, porque eu já aprendi, eu já tenho outra consciência. Porquê? Porque a tomada de consciência é mais rápida, ou seja, era o que eu acabei de dizer, é mais rápida porque eu vou evoluindo. Então, a diferença está em saber dizer não ao que não interessa. Portanto, eu aprendo a lidar com os obstáculos. Então, eu aprendo também a dizer não quando é preciso dizer não. Eu aprendo a dizer não ao que não acrescenta valor e ao que nos afasta dos objetivos, porque eu tenho outra consciência. É preciso ter foco naquilo que precisamos de ter quando temos um objetivo a atingir. Quando sabemos que é algo que tem de ser mudado, cabe a nós fazer essa mudança. E isso tem a ver com a nossa consciência. O ciclo do medo. O medo faz parte do ser humano e o medo, pode disfarçar-se de várias formas. Quando nós sentimos medo, a primeira coisa que tentamos fazer é controlá-lo. Quando tentamos controlar o medo, seja ele qual for, nós perdemos a nossa espontaneidade, a nossa naturalidade e deixamos de estar soltos. Perdemos o nosso jeito de ser, porque o medo é um padrão de sofrimento emocional. Eu deixo de ser quem sou, porque eu vivo de acordo com o medo. Não sou o verdadeiro eu. Eu estou a funcionar de acordo com o meu medo. E é inconsciente. Quando perdemos a nossa espontaneidade, a nossa naturalidade, perdemos a confiança em nós e na vida. Lá está. Então eu deixo de ser eu. Certo? E quando nós perdemos essa confiança em nós ou na vida, nós aumentamos ainda mais o medo. Seja de que forma for. Porque quanto mais medo eu tenho, mais medo eu atraio. Certo? Mais coisas ruins eu atraio para mim. E tentamos controlar esse medo, mas ele volta e torna-se um ciclo. Vamos ver o seguinte esquema. Então, eu tenho medo, perco o controle, ao perder o controle perco a espontaneidade, ao perder a espontaneidade eu perco a confiança, ao perder a confiança eu volto a ter medo. Tenho novamente medo, ainda perco mais o controle, ainda perco mais a minha espontaneidade, volto a perder mais a minha confiança e volto a ter mais medo. Isto é um ciclo. Então, qual o caminho para o equilíbrio da gestão das nossas emoções? O caminho é a tomada de consciência. Então, eu já falei sobre isto tudo, mas o caminho é mesmo tomar a consciência. É a tomada de racionalização de como o nosso corpo se manifesta com essas reações químicas que são as emoções e o significado que eu vou dar a elas. Se eu tomar essa consciência, eu já consigo dizer não, eu não posso ir por aqui, eu tenho que ir por ali. Eu sigo mais a minha intuição e consigo lutar contra esse medo, porque eu tenho outra consciência. Eu consigo dar uns passos. Eu não digo logo que isto se faça de um dia para o outro, mas ao tomar essa consciência eu vou aprender aos poucos e conforme as coisas vão aparecendo na minha vida, eu vou lhes dar outro significado.
porque eu aprendo com elas. E aqui a questão é, quando me acontece uma coisa má, em vez de eu perguntar porquê que me aconteceu a mim, eu vou tomar a consciência de perguntar porquê que me está a acontecer, para que me está a acontecer. E aí eu estou a tomar a consciência desse obstáculo, seja o que for. Porque eu estou-me a perguntar para quê? E eu vou obter a resposta. E ao obter a resposta, eu vou agir de acordo com. Percebem? Então, o que é a sintonização e a vibração? Nós somos membros de uma vasta orquestra cósmica na qual cada instrumento vivo é essencial para o complementar e o harmonioso desempenho do todo. Então, sintonizar é ajustar, é harmonizar, é colocar numa relação harmoniosa ou responsável. Vibrar é a capacidade de produzir e movimentar segundo uma frequência. Então, se nós mudamos a nossa frequência, mudamos a nossa vibração, seja para mais baixo ou para mais elevado. Por exemplo, quando uma corda de uma guitarra vibra, ela anda para trás e para a frente, faz tipo, não é? Ela vibra, treme. E ela vibra numa frequência que para nós transmite um som. Se nós mudarmos essa frequência, ou seja, se puxamos essa corda com mais força ou menos força, alteramos a frequência desse som, não é? Portanto, ou ele vai tocar mais elevado ou ele vai tocar menos elevado. E assim acontece com a nossa vibração. Se nós estamos a vibrar num nível mais acima, nós estamos mais em sintonia, nós estamos mais alinhados. Se nós estamos a vibrar num nível mais abaixo, nós estamos mais afastados desse eixo, desse alinhamento. Então, o que significa sintonização ou vibração em termos energéticos para o nosso comportamento emocional? Significa que ao estarmos sintonizados ou a vibrar numa frequência mais elevada, estamos em harmonia com o fluxo do universo, com o nosso verdadeiro eu, e começamos a sentir diferenças no nosso interior. As coisas revelam-se para nós e tornam-se parte de nós. Ser capaz de reconhecer essas sensações é uma parte muito importante da nossa aprendizagem. Agora, se estamos sintonizados ou a vibrar numa frequência mais baixa, estamos desviando-nos do fluxo energético, do nosso verdadeiro eu. E aqui o diagnóstico é fundado em raciocínios. Começam os pensamentos negativos e a doença é fundada nos medos e expectativas e de onde tiramos falsas conclusões, porque eu estou a trabalhar com o medo. E como é que eu mudo os meus padrões de sofrimento? A minha mente e o meu mindset. Primeiro eu mudo os meus pensamentos, depois eu mudo os meus sentimentos e a seguir os meus comportamentos. Porquê? Primeiro, porque é a nossa mentalidade que determina os nossos sentimentos e as nossas emoções. Segundo, porque os nossos sentimentos influenciam diretamente o nosso comportamento. Então, se eu mudar os meus comportamentos, eu mudo os meus sentimentos, que consequentemente altera os meus comportamentos, origina novos resultados na minha vida. Então, eu tenho de decidir o que quero fazer na minha vida. Tenho que dar um significado à minha vida e depois fazer acontecer. A mente está desenhada para ganhar, está desenhada para fazer aquilo que eu coloco nela. Logo, são as minhas ações e decisões
que me vão levar ao sucesso, certo? Eu espero que tenham gostado desta aula. Não me pude avançar muito, nem falar muito, isto é apenas para vos ajudar a compreender um pouco das emoções e como devem alterar os vossos comportamentos e os vossos sentimentos nesta fase que nós estamos a passar. Penso que vai ajudar a maneira como vocês vão pensar sobre as vossas vidas. Isto, claro que uma aula, um curso, pronto, nós podemos falar muito mais, isto é só um cheirinho. E é um miminho que eu deixo aqui para vocês, com todo o meu amor. Espero que gostem, espero que vos faça diferença e a seguir vocês vão fazer a meditação e espero que essa meditação também vos abra a mente e o coração e que vos traga mais energia e outra forma de estar e outra forma de pensar. Agradeço a todos por ouvirem esta videoaula e peço-vos que deixem um comentário sobre o que sentiram, se gostaram, se não gostaram, aqui na publicação. Desde já agradeço a todos, um bem-aja, tudo de bom para vocês. Obrigada. Namastê. Prática de renovação da energia. Coloca-te numa posição confortável. Fecha os teus olhos e fica receptivo ou receptiva à energia que entra. Solta os teus ombros, relaxa o teu corpo e sente ainda mais a energia que chega até ti. Sente a sua força fluindo dentro do teu coração. E agora, ao toque da taça tibetana, eu peço para respirares profundamente e de forma serena. Faz 8 respirações profundas e serenas, sentindo o ar, recebendo essa força do elemento ar, entrando no teu corpo e trazendo a vida até ti. Sente o som. Sente a vibração. Deixa o som te levar. Deixa a energia fluir. Sente o teu campo energético abrindo. E agora, suavemente, usando a tua imaginação,
como se fosses uma criança que flui, que se permite. Sente-te agora, mentalmente, chegando a um lugar na natureza, no meio de um grande lugar na natureza. Pode ser uma floresta, pode ser um campo de flores, pode ser um jardim que te recebe agora. E tu vais caminhando e sentindo essa energia da Mãe Natureza. Sente onde estás. Sente esse campo, sente essa floresta, esse jardim. E recebe essa energia que te acolhe. E eu peço para que nesse lugar mágico onde te encontras, peço para que sintas uma grande energia subindo pelos teus pés. Uma energia que vem da Mãe Terra, da poderosa Mãe Gaia. Uma energia que te nutre, que entra e vai subindo pelas tuas pernas, percorrendo todo o teu corpo. Uma energia vital e poderosa. Respira e honra a força da Mãe Terra, banhando todo o teu ser. E sente essa energia a percorrer e a preencher o teu coração, o teu peito, o teu chakra cardíaco. E leva agora o teu pensamento ao Divino Criador e sente que do Pai Céu, lá do Universo, começa a descer um tubo de luz que vai entrando pela tua cabeça, pelo teu chakra coronário e vai banhando todo o teu corpo. E essa luz cósmica, essa luz que pulsa, que brilha, que te preenche por dentro e que te envolve por fora. Essa luz que vem do Pai Céu está agora a envolver todo o teu corpo. Pai Céu e Mãe Terra estão agora unidos no teu coração. Sente, permite-te estar presente. Honra essas forças. Honra essas forças da terra e do céu. Agradece a tua vida. Agradece a tua saúde. Agradece o Pai Céu e a Mãe Terra. E agradece essa natureza que te acolheu neste instante. E traz em tua memória a beleza desse lugar mágico. E suavemente coloca agora as tuas mãos no teu coração e decreta: eu me honro, eu me curo, eu me amo. Eu me honro, eu me curo, eu me amo. Eu me honro, eu me curo, eu me amo. Suavemente vai sentindo essa energia, essa honra, essa cura e esse amor. E respira profundamente. Relaxa e tranquilamente vai-te trazendo de volta. Podes agora baixar os teus braços, mas traz essa energia no teu coração. Essa energia do eu me honro, eu me curo e eu me amo. E suavemente
vai despertando para o aqui e o agora. E quando te sentires preparado ou preparada, podes abrir os teus olhos. Namastê.